Fala galera, eu sou o Roberto Rodrigues e se você curte motores e injeções eletrônicas programáveis, eu recomendo que você assista esse vídeo porque eu vou compartilhar umas sacadas muito legais que eu aprendi com um estudo de uma equipe de Fórmula 1, beleza? Então, mesmo que seja um estudo de equipe de Fórmula 1, é muito legal que os aprendizados que eu peguei nesse estudo eu consegui aplicar no meu dia a dia, trabalhando em projetos mais simples, lógico, não em projetos como da Fórmula 1, e eu tenho certeza que se você curte essa área, ou se você até mesmo trabalha com ECUs programáveis, você vai poder aproveitar esse aprendizado para você, beleza? Então, vamos lá. O que eu preparei para vocês aqui, galera? Quando eu comecei a estudar essa área de calibração, essa área de ECUs programáveis e assim por diante, eu tinha muita dificuldade de encontrar material. E os primeiros materiais de qualidade que eu encontrei foram os papers da SAE, tá? Então, esse aqui, ó, isso aqui é uma apresentação que eu fiz para mostrar para vocês, mas esse aqui é um paper da SAE, tá? Um paper de 96 que mostra um estudo que uma equipe de Fórmula 1 fez, tá? Uma equipe que foi composta por uma parceria entre a Chrysler e a Lamborghini no ano de 93, tá? Então, esses papers, eu vou até deixar o link para vocês aqui, quem quiser saber mais sobre esse paper, beleza? Eu comprei esse paper aqui, tá aqui o meu nome, beleza? E só para vocês entenderem, cada paper custa aí na média de $33 para quem tem interesse, tá? Mas o que eu fiz aqui? Eu peguei algumas partes importantes desse paper para compartilhar com vocês e são conhecimentos que, mesmo que seja de uma equipe de Fórmula 1, a gente consegue aplicar nos dias de hoje, beleza? E do que eu vou falar nesse vídeo, tá? Esse paper ele é muito completo, eu aprendi muita coisa com ele, mas nesse vídeo aqui eu vou fazer um teste. Se vocês curtirem, deixa o like e manda os comentários, que daí eu posso gravar outros vídeos, beleza? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar uma parte do paper de um estudo que eles fizeram quando eles estavam colocando correção de malha fechada nas ECUs de Fórmula 1, tá? Então, na temporada anterior eles não usavam e foi bem nessa de 93 que eles começaram a usar nessa equipe, segundo o paper, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, então aqui o meu objetivo é o quê? Pegar esse paper que tem muita coisa e eu não vou só traduzir ele para vocês, certo? Eu vou fazer uma análise das conclusões que o time de engenharia chegou para escrever esse paper, beleza? Então, alguns dados básicos aí do paper, tá? Isso aí foi uma parceria entre a Chrysler e a Lamborghini, beleza? Esse motor foi da temporada de 93, foi um motor 3.5 V12, beleza? Ele tinha na faixa aí de 200 cavalos por litro, beleza? E aqui tá como brake horsepower, então são os cavalos medidos no motor, beleza? O motor girava até 15.000 RPM e tinham duas características muito importantes, beleza? Consumo de combustível era um limitante, então assim, nesse ano da Fórmula 1 em 93, o regulamento, pelo que eles dizem no paper, não permitia reabastecimento, perfeito? Então, a equipe tinha que largar, o carro tinha que largar com o tanque cheio, ok? E ele tinha que terminar a corrida com aquele combustível que estava no tanque. Então, o consumo de combustível era algo que tinha que ser cuidado no detalhe, perfeito? E, diferente das temporadas mais atuais, onde você tem um número limitado de motores que você pode usar, nessa temporada de 93, o motor ele precisava durar apenas o tempo do qualify e corrida. Então, assim, se terminasse a corrida o motor sem ter problema nenhum, sem quebrar e o cara conseguir terminar a corrida, tava beleza, porque eles poderiam trocar de motor para outra etapa. Beleza? Só para dar uma introdução para vocês. Qual ECU que eles estavam usando? Tá? E aqui eu já vou entrar sobre alguns paralelos com os dias de hoje, beleza? Com injeções programáveis dos dias de hoje. Eles estavam usando uma ECU Bosch Motorsport, o modelo MP 1.8, tá? E essas são algumas características que eu tirei do paper para mostrar para vocês. Algumas características dessa injeção, tá? Então, tinha trim individual por cilindros, então você conseguia, tanto de combustível como de ignição, você conseguia fazer o controle separadamente dos 12 cilindros, tá? Então, a gente estava falando de ignição sequencial, injeção sequencial e a gente conseguia fazer
colocar trims, ou seja, colocar mais combustível, tirar mais combustível, ou aumentar o ângulo de ignição, ou reduzir o ângulo de ignição por cilindro, beleza? Essa ECU também tem closed loop por lambda, né? Então a famosa correção de malha fechada por sonda lambda. Como é um motor em V, nesse motor eles tinham 2 sondas lambdas, beleza? Um para cada banco de cilindros, tá? Então 6 cilindros tinha uma sonda que estava medindo no escape desses 6 cilindros e os outros 6 do outro banco com outra sonda. Perfeito? Então vocês podem ver que é uma ECU bem basicona, tá? Até com capacidades inferiores às ECUs de hoje em dia, mais simples que a gente vê por aí. O que mais a gente tinha? Enriquecimento em aceleração, então a famosa aceleração rápida. Decel, tá? Então quando você fecha a borboleta rápida, você consegue fazer o ajuste de combustível. Tinha alguns trims de combustível e avanço em função da temperatura do motor, tá? Então também tinha alguns trims de pressão de combustível, tá? Até deixei com uma seta em vermelho aqui, porque isso é algo muito importante e tem muitas injeções eletrônicas programáveis que não tem até hoje, sabe? Então é muito importante você ter pelo menos uma compensação de combustível em função da pressão de combustível, beleza? E alguns outros detalhes. Fuel composition, que seria a composição do combustível. Então, se por acaso a equipe fosse usar um combustível ligeiramente diferente em alguma corrida, eles conseguiam fazer uma compensação, perfeito? Também tinha compensação por temperatura do ar para combustível e ignição e também por tensão da bateria. Então, para quem trabalha com injeções eletrônicas programáveis hoje em dia, viu que, fora esse detalhe aqui, desse trim por pressão de combustível, a gente não tem nada muito diferente, nada muito novo do que a gente tem hoje em dia, perfeito? E o que aconteceu, que é muito massa eu contar para vocês pelo paper que eu vi antes da temporada de 93, foi quando a equipe foi colocar o closed loop, tá? Foi habilitar, foi trabalhar pela primeira vez com a malha fechada, perfeito? E o que aconteceu, tá? Aí que é um ponto chave desse vídeo, tá? Então tá escrito aqui, ó. Antes da temporada, eles fizeram poucos testes, porque nos testes de pré-temporada, eles ligaram a correção e eles tiveram muitos problemas, tá? Em um dos testes, o carro ficou sem combustível. Então, como eles estavam fazendo uma simulação de corrida, o consumo de combustível aumentou, certo? De maneira que o carro não terminaria aquela corrida simulada, né? Então, se fosse uma corrida, os caras teriam um problema, certo? Nesse caso aqui, era apenas um teste de pré-temporada. Mas, ressalto, num nível como Fórmula 1, de 93 aqui, você vê como os detalhes contam. Imagina, numa corrida inteira, você ter que colocar mais combustível. Eles falam, inclusive, nesse paper, que seria muito ruim, certo? Por quê? Porque você carrega aquele peso adicional ao longo de toda a corrida, você aumenta desgaste de pneu por conta disso e assim por diante, beleza? E uma coisa que acontecia também é que a galera da equipe reportava que eles não confiavam nas medições da sonda lambda, dava muito problema no sensor, a correção de malha fechada não funcionava direito e teve até um caso que, além de afetar o consumo de combustível, teve um outro caso que teve uma característica onde o motor empobreceu, tá? E os caras tiveram um problema no pistão, perfeito? Então o motor ficou mais pobre por conta da correção, entre aspas, e os caras tiveram um problema em um dos pistões, tá? Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque eu já ouvi muito essa história de que às vezes a correção de malha fechada não funciona direito e criam-se alguns mitos em cima disso, perfeito? E o que aconteceu aqui, tá? O que aconteceu aqui? Eu quero mostrar para vocês como uma equipe profissional, um time de engenharia da Fórmula 1 lidou com isso, certo? E aí, abre a nossa cabeça para como a gente pode lidar quando essas coisas acontecem, perfeito? Pô, vamos pensar. Eu falei que os caras estavam usando uma ECU da Bosch Motorsport. Será que os caras da Bosch Motorsport iam desenvolver um negócio que não funciona?
certo? Então aí é que tá. Primeiro ponto muito chave. Quando a gente tem um problema, é normal, até mesmo aqui na Fórmula 1, nesse paper falou que a galera que veio para trabalhar esse ano e já trabalhava com a malha fechada, falou assim, meu, primeiro passo que a gente tem que fazer é reconstruir a confiança da equipe para essa função, certo? Por quê? Os caras ligaram a função e tiveram problemas. Um motor quebrou, um carro não terminou o teste, os caras não confiavam muito nas medições de sonda. Então, assim, era uma funcionalidade nova e ao invés de melhorar, trouxe novos problemas, perfeito? Então, no paper, o cara deixa muito claro, o primeiro passo é voltar a confiança da equipe em relação a isso, tá? Só que aí, que eu acho muito legal, tá? O que os caras fizeram? Eles falaram, meu, vamos, em primeiro lugar, vamos testar. Não adianta a gente ficar discutindo, isso eu vejo muito, de às vezes o cara faz um teste, chega à conclusão, ó, liguei a correção de malha fechada, não deu certo, e daí o cara fala, isso não funciona. E termina ali o negócio. Sabe, eu acho que é muito importante a gente aprender com esse tipo de profissionais, e esse paper mostra muito isso, que a partir do momento que algo não funcionou, eles fizeram uma rotina de teste aqui para chegar à conclusão se aquilo realmente não funciona, beleza? E qual que foi o passo 1 que eles fizeram nesse estudo aqui? Os caras falaram, bom, testaram na pista, tiveram todos esses problemas. Primeiro passo que eles fizeram, vamos testar no dinamômetro, beleza? Por quê? Porque no dinamômetro, principalmente no dinamômetro de uma equipe de Fórmula 1, os caras têm muito mais controle de tudo que está acontecendo. Então eles colocaram o motor num dinamômetro de bancada, certo? Com tudo controlado e fizeram diversos testes, aonde eles trabalharam primeiro com a correção de sonda desligada, tá? Em segundo, com a correção de sonda ligada, perfeito? Então esses dados aqui são do paper e como é muito antigo, fica até meio difícil de enxergar, mas a gente preparou para vocês aqui, ó. A gente tem algumas curvas aqui e em vermelho a gente deixou tudo que é malha aberta. Então nesse gráfico aqui, ó, nem tem a diferença de vermelho e verde, porque praticamente não teve diferença no torque, tá? Então esse aqui foi o gráfico de torque. Aqui embaixo a gente tem rotação do motor, tá? Então eles estavam testando o motor aqui de 7.000 a 14.000 aproximadamente, beleza? Com a correção ligada e a correção desligada. Então, nesses testes, a primeira coisa que eles viram, meu, não deu diferença no torque, perfeito? Então, primeiro passo, eles olharam no dinamômetro se iria reproduzir o problema que eles tiveram, porque assim, se teve um consumo maior, então, eles iriam ver alguma coisa aqui no dinamômetro. E outra, que eu não falei para vocês antes, eles também reportavam que às vezes tinha um motor que parecia ser melhor do que o outro, eles não estavam assim com uma repetibilidade de desempenho entre os motores. E aí, como eles tinham aqueles problemas com a correção, ficava aquela dúvida, cara, será que essa diferença de desempenho entre diferentes motores é por causa da correção? Ou é uma diferença entre os motores mesmo, tá? E aí que a gente vai evoluir aqui ao longo desse vídeo. Então, nesse outro gráfico, eles mostraram o tempo de injeção, tá? Ou o pulso de injeção, perfeito? Então, a gente vê que tem algumas diferenças na quantidade de combustível injetada, algumas pequenas diferenças por conta da correção de malha fechada, mas a gente viu que isso não afetou no desempenho do motor durante a medição do dinamômetro, perfeito? Além disso, aqui tem uma curva de lambda, e como eu falei, esse gráfico aqui, ele é bem antigo, é difícil aqui de a gente saber exatamente quais eram os valores de lambda, mas a gente vê que os gráficos estão diferentes, perfeito? Então, o primeiro passo, testaram no dinamômetro e viram que a correção de malha fechada não estava causando nenhuma diferença de desempenho do motor. Feito isso, o que a galera fez? Os caras colocaram o carro numa pista, perfeito? E essa figura aqui mostra uma parte do data logging quando eles ligaram a correção de sonda, tá? Então, aqui a gente tem o RPM, nem dá para ver, tá fora da escala, mas o que a gente vê aqui, ó? Essa é a curva do TPS,
tá? Então, borboleta, né? Posição da borboleta. A gente vê aqui trocas de marcha, né? 3 trocas de marcha. E a gente tem aqui 3 variáveis, tá? Essa que é mais retinha, aqui, essa curva mais reta, é o lambda alvo. É quanto o calibrador, o cara que for responsável pela calibração, definiu que seria o lambda ideal para trabalhar nas diferentes condições. Perfeito? E se vocês olharem, a gente tem 2 outras curvas aqui, ó. Uma curva de um banco, lembra que eu falei no início desse vídeo que tem 2 sondas? Então, aqui é o valor de... tem 2 sondas lambdas, um para cada lado, e elas estão aqui no gráfico. Perfeito? Nesse login aqui, o que a gente vê? Que logo após a troca de marcha fica o lambda um pouco pobre aqui, ó. Depois o lambda fica um pouco mais rico, os dois, tá? Um menos que o outro. E depois o lambda trabalha mais próximo do lambda alvo, perfeito? Então a gente vê que não tá uma calibração perfeita, mas os 2 lambdas, eles têm alguma diferença, mas eles trabalham relativamente próximo do alvo, perfeito? Agora olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui foi um teste que eles fizeram com a correção desligada. Perfeito? O que aconteceu? A gente vê aqui, ó, a gente até melhorou as escalas para vocês verem. Uma das bancadas, olha como teve uma diferença grande entre as 2 sondas, tá? Isso aqui está em malha aberta, ou seja, eles desligaram a correção na pista. Uma das sondas trabalhou bem mais pobre, ó, 0,97. Numa média, né? A sonda lambda não fica congelada num valor com o motor funcionando. Mas numa média aqui em 0,97, tá? E a outra trabalhou aqui numa média aqui de 0,87. E aí entrou a pergunta, né? Por que isso aconteceu? Então veja só, quando eles estavam trabalhando com a correção ligada, a gente tinha algumas diferenças, mas as 2 sondas estavam trabalhando no alvo, perfeito? Se por acaso você não sabe o que é uma sonda lambda, eu já vou te dizer já. Entra no nosso canal aqui do YouTube ou até mesmo no nosso Instagram, que a gente tem diversos vídeos que a gente explica mais sobre o sensor. Mas basicamente ele é um sensor que proporciona a possibilidade de a gente fazer uma análise da combustão do ponto de vista da mistura ar-combustível, perfeito? Basicamente é isso, caso você não saiba. Perfeito? Então, eles viram aqui que quando o motor estava em malha aberta, sem correção, uma das bancadas ficou muito diferente da outra. E aí entra o seguinte, por que será que isso aconteceu? Então, acompanha comigo que esse é o ponto-chave desse vídeo, tá? Eu quero mostrar para vocês como os engenheiros da Fórmula 1 resolveram esse problema aqui, beleza? E isso aqui vai ajudar até mesmo quem trabalha hoje em dia com injeções programáveis. Uma outra figura que é legal compartilhar com vocês foi essa daqui, que no paper ele explica muito bem que eles tiveram um problema com o TPS, tá? Então assim, a grande maioria das injeções eletrônicas hoje em dia tem essas funções que é de fazer uma análise nos sensores e conseguir identificar quando você tem um problema no sensor ou no chicote, tá? Não é tão simples identificar, às vezes você tem um problema num sensor que a injeção não consegue identificar, tá? E isso depende muito da calibração, tá? Quem for programar a injeção tem que conseguir detalhar bem o que significa o erro, tá? Nesse caso aqui, o pessoal lá do time de Fórmula 1 colocou no paper que eles tiveram um problema com o TPS e a ECU da Bosch conseguiu identificar que tinha problema no TPS. Tá? Nesse caso, essa ECU desligava a correção de sonda lambda. Tá? Então tá aqui, ó. Nesse momento aqui, quando eles tiveram esse problema com o TPS, automaticamente entrou em malha aberta. Perfeito? E quando entrou em malha aberta, olha só o que aconteceu. Ó. A gente teve uma diferença de novo entre as 2 sondas. Mais para frente aqui, quando o TPS voltou ao normal e a correção ligou, olha como as 2 sondas trabalharam exatamente iguais. Por que esse gráfico é importante, pessoal? Vocês podem pensar, pô, mas a gente já tinha visto isso. Tá, mas olha só.
Uma coisa é você analisar um login de uma saída, eles fizeram um teste com a malha fechada ligada e depois eles fizeram com a malha aberta, perfeito? Com a malha fechada desligada. Então, pode ser que teve alguma outra diferença entre esses testes que ocasionou essa diferença de lambda entre os dois cilindros, tá? Nesse caso aqui em particular, esse login mostra, como fica muito claro, porque foi logo na sequência. Então, trabalhou em malha aberta, trabalhou em malha fechada, como a malha fechada ajudou, nesse caso, as duas bancadas trabalharem com um lambda muito próximo do alvo, perfeito? Então, o que aconteceu, tá? E tem um outro detalhe, tá? Antes da gente entrar e entender como o pessoal da Fórmula 1 nesse ano trabalhou, como os engenheiros trabalharam para resolver esse problema, quero mostrar essa parte para vocês também, tá? Depois que eles então assim, eles chegaram à conclusão que, realmente valia a pena trabalhar com a malha fechada, tá? E a gente vai ver e discutir por que poderia ter causado aqueles problemas que eu falei no início do vídeo, tá? Quando eles começaram a trabalhar com malha fechada, uma das coisas que eles fizeram, e essa parte que explica, o gráfico aqui é meio complicado de enxergar, eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Mas é realmente difícil de enxergar nesse gráfico aqui, porque ele tá os dados estão muito comprimidos, tá? Mas basicamente, o que eles fizeram? Depois, uma das vantagens de trabalhar com a malha fechada é que eles conseguiram colocar uma chave com múltiplas posições no carro que eles tinham como variar o lambda alvo, tá? Quanto que a ECU usava de alvo para sonda. Antes eles tinham, no ano anterior eles tinham essa funcionalidade, os caras explicam no paper, mas eles não mexiam no lambda alvo. Eles colocavam um trim de combustível. Então, por exemplo, eles colocavam 3% ou eles tiravam 3% de combustível. Não acontecia de eles mudarem o lambda alvo. E nessa corrida aqui em particular, ó, que foi uma corrida no GP aqui da França, ó, o que eles fizeram? Mais para o final da corrida, por conta de consumo, eles mudaram a chave, o piloto mudou a chave para trabalhar com um motor um pouco mais pobre, tá? E aqui, que nem eu falei, é complicado a gente avaliar, mas se vocês olharem aqui junto comigo, bem no meio aqui, a gente tem o valor de lambda alvo, tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui é um datalog super antigo e aqui a gente tem muitas voltas, perfeito? Olha aqui, ó, essa curva aqui, ó, é o número de voltas. Então aqui tem basicamente a corrida inteira, tá? E no meio da corrida aqui, mais ou menos, ó, está vendo que essa curva aqui, ó, bem no meio, tem um risco preto grosso bem no meio aqui, ó, ele mudou para cá, ó. Então foi nesse ponto aqui, um pouquinho antes do meio da corrida, que o piloto colocou para trabalhar com o motor um pouco mais pobre, perfeito? Então isso foi uma estratégia de deixar o motor um pouquinho mais pobre para chegar até o fim da corrida sem ter problema de consumo, tá? E aqui eles mostram o resultado no EGT, tá? Para quem não sabe, EGT é a temperatura dos gases de exaustão. Então, aqui, ó, também é complicado de enxergar, mas se você olhar numa média, esse gráfico aqui em cima subiu um pouco, tá? Subiu um pouco de um patamar aqui, ó, para cá. Então, esperado que a temperatura dos gases de exaustão aumente um pouco pelo fato de empobrecer. Mas está aqui na prática uma das vantagens que eles mostraram, né, de trabalhar com a correção em malha fechada habilitada. Agora, por que será que isso aqui aconteceu? Tá? Lembra? Esse gráfico aqui foi num teste de pré-temporada, onde eles estavam fazendo os testes com malha aberta e malha fechada, tá? E quando eles colocaram em malha aberta, um dos cilindros ficou muito mais pobre, tá? E você vê que aqui, ó, antes, isso aqui é uma troca de marcha, ó. Aqui a gente tem rotação do motor, logo após a troca de marcha, ele ficou bem mais pobre, essa bancada, tá? E antes não tinha uma diferença aqui, ó,
mas não tão grande como aqui. Por que será que isso aconteceu? Aí que é muito legal, pessoal. Ao invés da equipe virar e falar que tem algum problema e não sei o que, eles trabalharam com hipóteses, tá? O que eles fizeram? O que pode estar gerando essa diferença entre as duas sondas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo que essa equipe de Fórmula 1 fez para investigar o problema, tá? Então, vamos lá. Do nada, a gente teve uma variação aqui de lambda para as duas bancadas. Qual que foi a hipótese 1? Tá? Medições erradas de lambda. Então, os caras falaram, será que os lambdas não estão iguais? O problema é que um deles está medindo errado? Então, o que eles fizeram? Tá? Como que você vai testar isso? Essa é uma hipótese interessante. Às vezes não tem diferença. Às vezes o problema está no sensor. Então, vai aqui, primeira dica na prática, e muita gente usa isso aqui, eu já fiz isso aqui várias vezes também. Basicamente, os caras trocaram a sonda de um carro para o outro e retestaram. Desculpa, não de um carro para o outro, de uma bancada para outra. Perfeito? Então, se o problema é na sonda, e a bancada 1, por exemplo, estava ficando mais pobre, se o problema for na sonda, quando trocar, a bancada 2 vai ficar mais pobre. Perfeito? Então, eles fizeram esses testes tanto no carro como no dinamômetro e eles viram que essa diferença aqui não era problema de medição. Mas tá aí, a primeira hipótese que os caras levantaram, tá? Qual foi a segunda hipótese? O que eles pensaram? Falaram, será que não pode ter uma distribuição desigual de combustível entre os cilindros? Então, imagina comigo, se o lambda está mostrando mais pobre para uma bancada, será que nessa bancada que está mais pobre não teve uma injeção menor de combustível? Tá? E essa foi uma hipótese que eles levantaram. Então, como que eles testaram isso e investigaram se poderia ser isso? Tá? Isso aqui eu achei muito legal. Tá? Eles pegaram, então a gente está falando de motor V12, certo? Então os caras têm 12 injetores no motor. Os caras pegaram aqui, nessa lista aqui, 49 injetores, ou seja, eles tinham 4 sets de injetores, né? 4 sets de 12, então seria 48 mais um injetor, e testaram na bancada e fizeram medições de vazão de cada injetor. Então tá vendo? Eles colocaram um número nos injetores aqui e foram testando. Por que eles fizeram isso? Olha a preocupação dos caras. Tudo, absolutamente tudo, tem um desvio de produção, certo? Então, por mais que os injetores sejam iguais, talvez um tenha uma vazão um pouquinho maior que outro, e assim por diante, certo? Por variações na produção do injetor. Principalmente que a gente está falando aqui de 1993, né? Então a gente está falando de quase 20 anos atrás, tá? Talvez hoje em dia, acredito eu, as diferenças não sejam tão grandes como naquela época. Mas como que os caras resolveram? Tá? Eles fizeram o seguinte, mediram todos os injetores e eles agruparam os injetores em kits de 12 injetores que tem vazão mais próxima possível. Então, aqui a gente tinha aproximadamente 48 injetores, eles pegaram os 12 injetores mais parecidos e montaram o kit 1, depois os 12 injetores mais parecidos e montou o kit 2 e assim por diante. Então, o que eles tinham? Kits com injetores muito semelhantes, perfeito? Agora, entre os kits, você tinha diferença de injeção, perfeito? Porque esse teste aqui mostrou. Mas eles eliminaram a chance de quando você está funcionando o motor, você ter uma grande diferença entre os injetores, perfeito? Daí você pode pensar, Roberto, mas e aí, como que os caras faziam? Se eles tivessem que trocar o injetor, não vai afetar o mapa? Com certeza. Nesse caso, como eles mostraram aqui, vai afetar o mapa. Mas daí eles tinham a possibilidade de recalibrar com um trim ali, porque a ECU, conforme a gente falou lá no início, ela tinha capacidade de fazer ajuste individual por cilindro. Beleza? Então achei muito interessante essa sacada. Galera que trabalha com motores diesel usa isso aí até hoje,
tá? E fica aí para compartilhar com vocês. Então, eles fizeram essa sacada. Então, como eles fizeram isso, eles estavam tranquilos que, essa hipótese de ter uma injeção desigual de combustível entre as bancadas por conta de diferença de injetor, eles estavam tranquilos que não eram, tá? Por conta desse teste. E uma coisa legal aqui que eles falam é que sempre que eles tinham, por exemplo, um problema com um injetor, eles não trocavam só aquele injetor. Olha só que legal, eles trocavam o kit inteiro para evitar ter um problema por conta da diferença da vazão dos injetores, tá? Então, se tivesse problema com um injetor, eles trocavam os 12. Fechou? Mas vamos lá. Então, a segunda hipótese foi descartada, tá? Não é erro de medição da sonda e nem problema de diferentes vazões de injetor. Qual foi a hipótese 3? Será possível que tenha algum erro de cálculo na ECU? Então, imagina o seguinte. Como estava a injeção sequencial, a ECU calculava o pulso para cada injetor e ela aciona individualmente os injetores, tá? Controlando o combustível de cada cilindro separadamente. Os caras levantaram a hipótese, tá? Muito legal. Pô, será que não pode ser um erro de cálculo na ECU? Às vezes os injetores são todos iguais, as duas sondas estão medindo certinho e por algum problema a Bosch está acionando alguns injetores ou a bancada inteira de um lado, às vezes ela tira um pouquinho de combustível. Poderia ser, né? É uma hipótese, tá? Isso é que é legal, pessoal. Uma coisa que eu vejo muito por aí é o seguinte, você tá com um problema, tá? E como que você faz para resolver? Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Pô, se eu não sei o que é com certeza, eu levanto hipóteses. Isso é muito importante. Você vai lá, levanta as hipóteses, tá? O que pode ser? E isso, como que o cara levanta as hipóteses? Nesse caso, ele tem que saber muito bem como funciona uma sonda lambda, perfeito? Aí entra aquilo que eu falo muito nos vídeos que eu faço, tá? E lives e tudo mais. A importância da gente ter uma base de fundamentos relacionados a motor e a injeção eletrônica programável. É muito importante a gente saber e entender a fundo o funcionamento de cada sensor, certo? E aqui eu estou mostrando para vocês, não eu, mas um time de engenharia de Fórmula 1, como é importante a gente entender como funciona cada sensor, perfeito? E aqui eles levantaram essa hipótese, pode ser que a ECU está acionando os injetores de uma bancada diferentemente da outra, tá? E aí o que eles fizeram? Bem simples, pegaram várias ECUs da Bosch, colocaram bancada e testaram, beleza? Testaram com o simulador, medindo se a ECU por acaso, na prática, tá? Tava acionando injetores com mais ou menos combustível. E eles viram, testando várias ECUs, conforme está escrito nesse paper, que não apresentou nenhum problema de cálculo nas Bosch, perfeito? Então, hipótese 3 descartada. Qual foi a hipótese 4 dos caras? Eles falaram, uma coisa que afeta a medição de lambda, se a sonda está medindo certo, será que não pode ser vazamento no escape? Então, assim, não vou entrar a fundo como funciona o sensor lambda, mas é importante falar que o sensor está medindo de uma maneira, está mostrando para você como foi a relação ar-combustível da combustão anterior, tá? De uma maneira bem básica aqui, só para galera que está começando agora nessa área. E o que acontece? Para você fazer uma análise de combustão, o sensor lambda ele olha basicamente oxigênio residual da combustão, tá? Vou falar de uma maneira mais simples aqui, tá? O objetivo aqui não é um negócio super técnico. Basicamente, no seu motor a combustão ciclo Otto aqui, que é o caso desse motor de Fórmula 1, tá? Entra ar, entra combustível para dentro do motor, tá? E você tem a combustão. E ele avalia como foi essa relação ar-combustível, ou seja, as quantidades desses dois participantes da combustão, avaliando e medindo, na verdade, quanto de oxigênio sobrou da combustão, ou seja, entrou uma quantidade de oxigênio para participar da combustão, mas nem todo oxigênio realmente participa, tá? Então,
quanto sobrou de oxigênio, ou seja, que não participou da combustão, é o que a sonda lambda mede. Perfeito? E dá a possibilidade para quem está calibrando o motor ou analisar os dados, ter uma ideia de como que está o motor do ponto de vista de ar e combustível. Perfeito? Por isso que eles falaram assim, será que não pode ter um vazamento no escape? Por quê? Vazamento no escape pode sim afetar a medição da sonda. E aí os caras testaram de uma maneira muito simples. Eles, tanto no dinamômetro como no carro, eles pegaram o escape, vedaram em todos os possíveis locais que poderia ter vazamento. Então, assim, num escape, eventualmente, você vai ter as junções, né? Então, eu não sei como era o escape desse carro, mas vamos supor que ele juntava, em uma bancada tem 6 cilindros, vamos supor que ele juntava 3 cilindros em um duto, 3 cilindros no outro e depois juntava. Ou juntava os 6 em um duto. Enfim, pode ter nessas junções do escape alguns locais onde você tem vazamento. E se for próximo à sonda, isso pode afetar a medição. Então, o que eles fizeram? Vedaram todo o escape, testaram de novo e viram que não teve alteração nenhuma nesse efeito aqui. Beleza? Nesse efeito aqui. Uma das bancadas continuava diferente, tá? E isso, o pior, que é aqueles piores problemas, né? Se você está acontecendo isso sempre, fica mais fácil de você diagnosticar. Isso aqui era um problema que às vezes acontecia, às vezes não, tá? Então, e aí? O que será que causou essa diferença entre as bancadas? Então, olha só essa parte do paper que é muito legal. Então, eles viram que alguns motores, então a gente está falando de uma equipe Fórmula 1, os caras testavam vários motores, não um só, perfeito? Eles viam que os motores que eram para ser iguais, tinham alguns motores que eles avaliavam que tinham mais desempenho, tá? Eles falavam aqui, ó, High Flyer Engines, então seriam os motores voadores, ou sei lá o que eles querem dizer com essa expressão, mas tinham alguns motores que eram melhores. Eles viram nesses testes pré-temporada, tá? E eles perceberam que esses motores, olha só, quando tinha um motor assim, normalmente esse motor, quando trabalhava em malha aberta, ele tinha um ou dois bancos, ou seja, os dois bancos trabalhavam mais pobre do que eles definiam na calibração, tá? Então, isso aqui é um ponto-chave para a gente entender o que acontecia e o que causou essas diferenças, tá? Então, como é a primeira vez que eu estou gravando esse tipo de vídeo para vocês, é uma ideia que eu tive, eu quero saber se vocês curtiram esse tipo de vídeo. Se curtiu, dá um like, manda o seu comentário, manda aí o que você acha que causou essa diferença, tá? Eu já dei uma ideia para vocês aqui, tá? Mas manda aqui embaixo o que vocês acham que pode ser e dependendo de como for o retorno, eu gravo a parte 2 desse vídeo explicando qual foi a conclusão que a galera da Fórmula 1 chegou para resolver esse problema, o que estava causando esse problema, tá? E relembrando, tá? Esse tipo de paper aqui está disponível no site da SAE, tá aqui o link. Quem quiser acessar lá, tem muito conteúdo legal, tá? Então, o que eu faço? Normalmente, fazia muito tempo, na verdade, que eu não fazia isso, tá? Mas como eu gosto muito de estudar essa parte, ó, eu comprei esse paper aqui, ó, no dia 18 de novembro de 2020 e falei, putz, que legal, isso aqui eu vou compartilhar com a galera. Caso vocês curtam isso aqui, eu vou gravar a parte 2 e quem sabe eu faça de outros papers também. Inclusive esse paper aqui tem muita coisa legal. A grande sacada aqui, pessoal, é que eu não quero trazer um conteúdo massa de um estudo da Fórmula 1 ou estudo de uma grande empresa que seja muito distante do nosso dia a dia, né? Então isso aqui mostra como até numa equipe de Fórmula 1, essas coisas que acontecem muito hoje em dia ainda são comuns. Tá? Como você ligar a correção de sonda e, como os caras falam, ir para trás, né? Ter problema com isso. E daí foi legal esse paper para mostrar exatamente a linha de raciocínio dos caras em como eles avaliaram esse problema para realmente descobrir o que estava causando. Então, fica a dica aí, se você curtiu esse vídeo, tenho muito que te agradecer. Deixa o like, faz o comentário que
quem sabe a gente faz outros tipos de conteúdo para vocês aí, beleza? Não traduzindo só de inglês para português um paper, mas pegando e discutindo os pontos chaves de cada paper para vocês. Fechado, galera? Valeu!